Ótima quinta-feira para você. Nós estamos conectados mais uma vez nesse exato momento para realizar a nossa oração do meio-dia. Estamos nessa jornada de 12 dias seguidos de oração por 12 meses abençoados. E você que está acompanhando essa jornada de oração, seja mais uma vez bem-vindo a esse espaço de fé, de esperança e de amor. Eu convido você a colocar nos pedidos de oração, aliás, aqui nos nossos comentários, o seu pedido de oração. Todos os dias eu tenho orado por todas as pessoas em geral, mas eu tenho orado por uma área específica e orado profundamente por isso. E hoje eu quero orar por aquelas pessoas, além do trabalho, além da saúde, além das orações que nós vamos realizar. Hoje eu quero orar profundamente por você que tem lidado com a ansiedade e a depressão. Você que sente uma tristeza no seu coração que não é passageira, não é uma tristeza momentânea, parece permanente. Você percebe o seu rosto, o seu semblante caído, a sua expressão triste. Você percebe até mesmo o seu corpo reagindo a essa tristeza interna, ele reagindo de forma que ele sente fraqueza, desânimo, desmotivação. Você, nos últimos dias, tem dormido mais do que o normal, não por preguiça, mas você perdeu a vontade de viver, você perdeu o brilho, sabe, a alegria de viver. E você não tem sabido lidar com tudo isso. Eu quero orar por você. É na oração que nós podemos encontrar força e cura para os nossos problemas mais difíceis. Então, eu convido você, meio-dia e 2 minutos, a colocar nesse momento o seu nome. Você que está lidando com isso, você pode colocar aqui o seu nome e dizer qual é o problema de depressão que você tem lidado, ou de ansiedade, ou uma síndrome do pânico. Eu sei que alguns problemas podem ser psicológicos, emocionais, e nós não negamos aqui a eficácia de um tratamento médico e até mesmo psicológico, mas nós sabemos que Deus é capaz de nos tratar. Deus, ele age de forma sobrenatural, mas não apenas com poderes miraculosos. Ele trata também de forma terapêutica, pedagógica. Ele cuida, ele ensina, ele sara as feridas, ele trata a nossa mente e o nosso coração. Então eu convido você a, nessa oração, a depositar toda a tristeza, toda a ansiedade, preocupação, angústia que você traz, você depositar nesta oração que nós vamos realizar daqui a pouco. Antes de nós lermos aqui uma passagem e orarmos, eu peço que você deixe sua curtida nessa oração, compartilhe ela com alguém que você conhece que tem lidado com a depressão e com a ansiedade. Eu peço que você compartilhe para que essa oração alcance essa pessoa e possa ser uma palavra de esperança em meio a um fundo de poço, provavelmente, que ela está lidando. E agora eu quero ler com você, nessa quinta-feira, o Salmo 13. Coloque na tela para mim, por favor, Felipe, porque o Salmo 13, escrito por Davi, diz assim: até quando, Senhor? Davi começa questionando: até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando relutarei, dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responda-me. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e meus adversários se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Esse salmo é um salmo que reflete um pouco da angústia, da tristeza, dos questionamentos, das perguntas que em oração Davi faz a Deus. A gente lê nesse salmo e percebe aqui 1, 2, 3,
4, 5 perguntas de Davi em um texto que tem apenas 6 versículos. Davi está perguntando: Deus, onde está o Senhor? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor me verá sofrendo e ficará sem nenhuma ação, sem nenhuma reação diante da minha dor, da minha afronta, do meu sofrimento? Será que o Senhor irá se alegrar com o sono da morte, com a afronta, com eu sendo morto e os meus inimigos se alegrando com tudo isso? Esse salmo reflete bem a angústia, a tristeza. Podemos até aqui dizer um pouco da depressão que Davi estava lidando nesse momento, a angústia profunda que ele estava lidando. Mas Davi já tinha encontrado um caminho para a cura. Davi já tinha encontrado um caminho para sentir alívio em momentos que ele estava angustiado. E esse caminho era a oração. Era na oração que ele depositava sua carga emocional pesada, sua tristeza, seus medos, suas angústias. E você depositar na oração tudo isso não é fraqueza, é fé. Fé nem sempre é quando você diz, vai dar tudo certo, eu creio, eu posso, Deus é comigo. Fé é também dizer a Deus, Senhor, eu estou fraco, eu estou com medo, eu estou angustiado. Fé não é só acreditar nas coisas, é depender de Deus e pedir que Ele te ajude quando até mesmo a sua fé parece que vai falhar. Davi começa esse salmo reclamando, mas termina esse salmo exaltando. Você pode, nas suas orações, questionar, até reclamar, perguntar, mas lembre-se de sempre terminar como o salmista termina, dizendo: eu confio na tua misericórdia e o meu coração se alegra na tua salvação. Mas eu confio na tua misericórdia. Ore, ore e questione, ore e lamente, ore e chore, ore e pergunte, ore e reclame, mas ore e no final da sua oração deposite sua confiança e esperança no agir de Deus e na salvação que Ele oferece a você. Que essa oração transforme o seu coração como transformou o coração de Davi, porque ele começou em angústia e terminou celebrando. Que a oração que nós vamos fazer agora faça você, ainda que comece angustiado, termine em paz, tendo um cântico ao Senhor e dizendo o quanto Ele tem feito a você bem. Dê uma pausa naquilo que você está fazendo nesse momento e vamos agora orar juntos, porque chegou o momento da nossa oração. A angústia e o medo muitas vezes nos empurram para o lugar mais poderoso que existe: a oração. Quando o coração está aflito, Deus nos ouve do alto e responde com consolo e força. Mesmo em meio à dor, escolha confiar, porque a oração feita com fé move o coração de Deus. É o momento da oração do meio-dia. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesse momento orar e iniciar essa oração orando por aqueles que estão lidando profundamente com a depressão. Aqueles que a vida perdeu o sentido. Aqueles que as suas orações são marcadas por tristeza, por angústia, por solidão. Aqueles que têm lidado de perto com um pensamento suicida e que na morte muitas vezes encontram a única razão, o único motivo para terem forças para fazer algo. A verdade, Senhor, e o Senhor sabe disso, é que o que ela realmente quer não é a morte. Ela só quer que esse problema, que ela se sente incapaz de vencê-lo, que ela se sente impotente, sem forças,
ela só quer que esse problema desapareça. E às vezes, Senhor, é disso que realmente precisamos. Não é de forças apenas para lutar, mas que de certa forma alguns problemas desapareçam, porque eles são difíceis demais para se lidar. Então eu oro a Ti, oro para que mais do que um problema seja solucionado, o Senhor trate desta alma que está doente, ferida, machucada, decepcionada, sozinha, com medo. Oro por essa alma que sente angústia, que sente solidão, que sente, Senhor, como se o mal, o próprio mal, em presença física, estivesse ao redor dela, perseguindo ela, rondando ela, sondando ela. Eu oro e declaro para que este mal seja, em nome de Jesus, repreendido agora. Seja em nome de Jesus expulso, e que agora ela possa experimentar a paz. Eu oro para que o Senhor olhe para nós. Responda-nos, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, a angústia, a solidão, a tristeza, elas prevalecerão sobre nossas vidas? Venha nesse momento nos resgatar. Venha nesse momento estender a mão para essa pessoa que sumiu das redes sociais, que sumiu dos grupos familiares. Vem estender tua mão, Jesus. Eu te peço em seu nome, para que em tua misericórdia, porque é nela que nós confiamos. Não é pela força da nossa oração, não é pela minha oração pastoral, é pela misericórdia e graça do Senhor que eu oro, para que o Senhor se compadeça deste pecador que se humilha e que pede ajuda, que pede socorro, porque ela não tem mais para quem ligar, para quem pedir, ela não tem condições de ir num psicólogo. Alguns já até experimentaram e mesmo assim não encontraram a solução. Não por falta de capacidade profissional, mas porque o estado dela é mais profundo, Senhor. Ela precisa de um agir e do conhecer do seu amor. Então age agora, mesmo essa que está no ambiente de trabalho, no hospital, em casa, age agora, Senhor. Nós oramos para que esses 12 meses sejam 12 meses abençoados, para que ela experimente a provisão, a cura, a restauração do seu lar, para que ela experimente o que é o seu amor, o amor de Deus, o que é conhecer ao Senhor, conhecer o coração do Evangelho, que nos diz o quanto somos pecadores, mas também o quanto somos amados. Que ela experimente isso agora, e que em nome de Jesus ela receba paz, força e esperança para o seu coração. Se você crê, diga amém e amém e graças a Deus. Graças a Deus, que através dessa oração o seu coração se encha de paz, de esperança e de fé. Eu convido você a compartilhar aqui nos comentários a sua experiência com esses dias de oração. Nós começamos ele segunda, então hoje é o 4º dia de oração. Segunda, terça, quarta e hoje quinta, nosso 4º dia de oração. Siga nessa jornada com a gente sem falhar nenhum dia. Sem falhar nenhum dia. O dia que você puder orar meio-dia ao vivo, ore. Mas esse link ficará disponível por 24 horas. Ore naquele dia. Mesmo que seja antes de dormir, mesmo que seja no outro dia ao acordar, mas ore. Comece esse ano orando fervorosamente e entregando a Deus os 12 meses deste novo ano. Amanhã eu volto para realizar na sexta-feira mais uma oração do meio-dia com você. Deixo o convite para você participar do culto ao vivo com o pastor Guilherme Grando, meu amigo, que estará aqui transmitindo um culto de ensino bíblico sobre a carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, será o ensino de hoje, dessa quinta-feira. A salvação é pelas obras ou é pela graça?
Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Eu quero que você participe a partir das 8 horas, tá bom? Deus te abençoe. Eu volto aqui então amanhã e a gente segue nessa jornada de 12 dias de oração.